Oi, gente, tudo bom? Eu gostaria primeiro de relatar que está fazendo frio. Frio, uns 19 graus, eu acho, aqui na minha cidade. Então, isso pra mim já é frio, porque perto de 32 graus que estavam ontem. Botar moletom essas horas já é muito elevado pro nosso padrão aqui. Sul é assim, né? É muito frio, é muito quente. Enfim, eu tava pensando aqui. Faz muito tempo que eu não tenho isso que eu vou falar pra vocês, mas por um bom tempo eu tive. E recorrentemente eu tenho, porém faz um bom tempo que não. Porém, um assunto que no início, até hoje na verdade, eu fico muito assustada, porém eu consigo controlar mais isso. Que é a paralisia do sono. Não sei se vocês já ouviram falar na paralisia do sono. E o que é a paralisia do sono? Antigamente eu acreditava que era uma punição por algum pecado que eu tinha cometido, não sei, mas eu descobri que não é isso. Que na realidade é quando você tá naquele estágio que teu cérebro ainda não processou que você acordou e por isso o seu corpo não tá ligado, assim. Então o seu cérebro acordou, mas o corpo não. Então você vai ter estímulos e esses estímulos vão estar misturados com o seu sonho, o que muitas vezes se torna uma experiência não tão agradável. Então a primeira vez que eu tive isso, eu tinha 8 anos de idade. E eu vou contar um pouco do que eu vi. Porque a gente vê coisas, a gente escuta coisas, a gente sente coisas. Então, a primeira vez que eu tive isso foi um dia. A minha rotina daquela noite, foi comer 2 ovos cozidos, assistir um episódio de CSI, deitar e tentar dormir. E eu lembro que eu fechei o olho e eu dormi, tipo, do nada, eu só fechei o olho assim e eu apaguei. Só que não. Eu comecei do nada. Na minha mente eu tinha aberto o olho e eu vi 2 espíritos pairando assim por cima de mim. E do nada eles que, tipo, começaram a vir por cima de mim, sabe? Não estavam só parados assim, eles começaram a vir. E eu escutei gritos. E ao mesmo tempo que eu escutava tudo isso e vivia tudo isso acontecer, eu tentava me acordar, eu tentava gritar, eu tava chamando meus pais. Só que eu não conseguia me mexer, não saía nada. Era uma coisa assim desesperadora, porque eu tentava gritar, não saía minha voz. Eu tentava fazer algum esforço pra sair dali, eu não conseguia. Eu tava desesperada e na minha mente, eu tinha 8 anos, o que eu fiz? Eu comecei a rezar. E eu comecei a controlar minha respiração, que é um ponto-chave da oração. A gente, quando eu orava, ou rezava, independente da religião que eu seguia antigamente, era um ponto de você meditar. Então você parava, você escutava, você, né? Então você automaticamente baixava seus batimentos cardíacos e se acalmava. E então eu rezei. E depois de alguns minutos eu acordei desesperada para contar para os meus pais o que eu tinha visto, o que eu tinha ouvido. E a frase que minha mãe falou foi a seguinte: não, isso aconteceu porque você comeu uma comida muito pesada e você olhou uma série que não é pra sua idade. Eu falei, não, cara, não tem nada a ver, eu sempre fazia isso todas as noites. Porque como eles estudavam fora, né, naquela época, eu ficava de noite sozinha. Ficava com um adulto na casa como um todo, mas no lugar onde era da minha família, tipo, era uma casa que eu dividia com a minha avó, meu tio e minha mãe e meu pai. Então as peças da minha mãe, do meu pai e da minha avó eram divididas. Então eu ficava nas nossas, né, da minha mãe e do meu pai, e minha avó ficava no outro canto lá. E era todo dia isso, eu comia ovo cozido e assistia CSI até eu dormir. Eles chegavam, né, da aula, enfim. Aí eu fiquei muito desesperada, falei, não quero mais passar por isso. Então mudei minha rotina, não olhava mais CSI, tipo. E do nada acontecia de novo. E aconteceram várias vezes. E alguns episódios que eu mais lembro eu vou falar pra vocês. Teve um que eu lembro que eu tinha mudado de casa. E eu nitidamente ouvi
né? Eu caí de sono, no caso, e eu ouvi gente correndo por dentro. Meu quarto era bem grande, e gente correndo por dentro do meu quarto. Eram crianças, e gritando ao mesmo tempo, tipo, não berrando, mas gritando, aquele som assim de criança feliz, sabe? Tipo, ai, tô brincando aqui, beleza. Mano, era tipo, não era uma voz humana, era uma voz infantil, mas uma voz distorcida, sabe? E aí, porra, eu naquela tentativa ainda de me acordar, eu começava a orar pra me acalmar tipo, passava, por conta do que eu já expliquei, que eu me concentrava em algo que não era aquilo e saía daquele transe. Outro episódio também nessa mesma casa, das crianças correndo, foi que eu senti que eu estava levitando, simplesmente assim. Dizem que o sonambulismo não é... Não... Sonambulismo, a paralisia do sono não é um sonambulismo completo, é tipo uma parte dele. E o sonambulismo, acredite-se que é hereditário, se eu não me engano, e minha mãe tem, então, né, tem resquícios aí. E eu, no caso, começou a paralisia e eu comecei a ouvir coisas em volta de mim, senti pessoas, e eu comecei a me sentir flutuando, e eu senti, tipo, o edredom que estava por cima de mim saindo, sabe, e eu levantando, simplesmente. E daí eu acordei e vi que, tipo, esse até que não foi tão desesperador, porém é um que eu me lembro muito. E eu tinha 12 anos, se eu não me engano. Entre 12 e 14. E na época que eu estava na oitava série, a gente fazia um programinha lá na minha escola que a gente ia de tarde ler para as crianças. Ler historinhas e fazer arte do conto. E aí eu fui de tarde e eu cansei muito, sabe? Quando você se esgota, eu não tinha... Até hoje eu não tenho pique pra criança, apesar de eu trabalhar com isso. Mas naquela época eu não tinha pique nenhum. Então eu fui e aquela tarde foi muito agitada. Eu lembro que eu também só cheguei, deitei na cama e capotei. E eu vi que eu ia ter paralisia do sono, porque depois de um tempo, de tanto que eu tive, eu começo a saber quando eu vou ter. Inclusive, até hoje em dia, quando eu vejo que eu tenho uma tendência de ter uma paralisia do sono, naquela noite eu tento mudar alguma coisa, tento me acordar, tento, tipo, sabe, pra não ter isso. Porque hoje em dia eu consigo controlar muito, 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 muito. Quando eu tô tendo, não escuto mais nada, praticamente, eu não vejo mais nada, mas é uma sensação de dormência, que eu não consigo me mexer, mas eu não sinto mais nenhum impulso visual e nenhum auditivo, então é mais tranquilo. E eu consigo me acordar aos poucos, tipo, controlar a respiração. E eu vou pensando, não, eu preciso acordar meu corpo, isso é uma paralisia do sono, preciso voltar. Aí aos poucos volta. Mas naquela época eu sabia que eu ia ter paralisia, mas eu não sabia sair da paralisia, entendeu? Aí eu vi que eu comecei a ter uma leve tendência para isso. Começou a adormecer no corpo e eu tava naquela de dorme, não dorme, porque eu sei que vai dar merda hoje de noite. Aí eu peguei no sono. Só que, como eu passei a tarde toda com crianças, aquele dia foi muito macabro, paralisia do sono. Porque eu sonhei, né, que tinham crianças no meu quarto rindo, e, tipo, crianças endemoniadas rindo, e, enfim, foi muito louco aquele dia. E até hoje, tem alguma coisa assim, mas como eu falei, já não é mais tão assustador, porque eu cresci e eu entendi o que é. Então, paralisia do sono, se você pensa que algum demônio vindo de noite te assustar, não, não é. Só teu corpo que tá tentando acordar e o teu cérebro já acordou. Então, o teu cérebro, pra ele, tu já tá acordada. Então, você pode falar, você pode ouvir, só que ao mesmo tempo você ainda está sonhando. Então, ele confunde muito isso. E você pode ouvir, você pode ver coisas. E é normal. Então, o meu conselho, se você tem uma paralisia do sono, é para. Quando você sente essa dormência ou alguma coisa te vigiando, você para, respira fundo e vai controlando a respiração e pensa, meu, isso é uma paralisia do sono. Leva anos pra, tipo, você entender o que é.
você saber controlar. Eu tive que fazer isso meio que sozinha, então... Mas você controla a respiração, você pensa que vai passar e passa. Então, acho que esses foram os relatos mais fortes que eu tive de paralisia do sono. E eu lembro que eu tinha muito medo do que eu via, porque eu ainda acreditava em muita coisa. E pra mim aquilo era uma punição divina, que o demônio veio me pegar, que alguma coisa veio me machucar, machucar minha família, e eu não sabia fazer nada. Eu não conseguia sair daquilo, não conseguia gritar, não conseguia correr. Era desesperador. Pensa, uma criança de 8, a partir dos 8 que eu tive isso. Era uma coisa surreal. Eu realmente achava que eu ia pro inferno naquele momento. E eu não sabia o que fazer, sabe? Então, é desesperador e eu entendo se você ainda não consegue lidar com isso, porque eu também não consigo muito bem. Mas eu só aprendi a controlar. E é uma sensação muito horrível de dormência, de incapacidade, de você não mandar no seu corpo. Isso. Acho que era isso que eu tinha pra falar sobre isso. Se você quer eu fale alguma coisa em específico, pergunta aqui embaixo. É isso aí, galera. Obrigada por ver o vídeo. Tchau, tchau.